Agora sim, eu vou gravar, agora está gravando, Uhum. e o senhor já pode começar. À vontade, está bem? Ok, Muito obrigado. ok. Vamos nós, então. Primeiro, antes da gente começar aqui a falar sobre esse tema tão importante, e principalmente nessa visão da psicologia, e não de qualquer psicologia, mas de uma psicologia que tem uma preocupação com a realidade. Eu quero agradecer o convite. É uma felicidade muito grande saber o quanto o nosso trabalho, né, o meu trabalho, pode alcançar lugares que, né, não conhecia a Leda, não conheço vocês aqui, a Leda já vem falando um tempinho, né? E saber que acompanho tua página, tal, tal, tal. Isso de fato me alegra muito e comprova para mim de alguma forma que o que eu estou fazendo é de uma certa forma relevante. Então eu espero que eu possa aí superar, enfim, alcançar as expectativas na palestra de hoje. Então vamos lá, vamos nós. O título: Ordem e Desordem em Tempos de Covid-19. Essa palavrinha, ordem e desordem, é uma palavrinha que eu adoro usar, seja nas palestras, seja nos meus atendimentos, enfim, é algo que eu estou sempre falando. Então, a gente precisa partir do início, sempre, certo? A gente tem que partir do início para que a gente comece a chegar no porquê que está dando errado algumas coisas, né? Mas vamos lá. Primeiro ponto. Vamos falar sobre o dinamismo do homem. O que significa isso? Seguinte, nós estamos sempre em movimento, certo? Então, não importa quem eu seja hoje, eu cheguei aqui me movimentando, ok? Então, se eu estou sempre em movimento, há algo em mim que me movimenta, certo? Se há algo em mim que me movimenta, o que é esse algo que me movimenta? É algo que, infelizmente, foi e continua estando, né, muito esquecido pela psicologia e pelas faculdades de psicologia, que é uma coisa chamada alma, né? Estávamos agora, né, falando com a Kelly sobre a alma, não é isso? A alma é o nosso dinamismo vital. Não é à toa que, se a gente pegar a perspectiva teológica, quando que o homem então para de se movimentar? Quando ele morre, né? Onde tem ali uma separação entre corpo e alma, certo? Então, estamos sempre em movimento. Se estamos sempre em movimento, temos que respeitar uma coisa que é o seguinte: ou estamos subindo, ou estamos descendo, certo? Ou estamos numa espiral de crescida, onde nós vamos crescer, nos desenvolver como pessoa, etc, 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 ou nós vamos estar numa espiral que nos leva para baixo, num penhasco das desordens, dos conflitos, das tristezas sem sentidos, etc, etc, etc. Então, inevitavelmente, ou estamos subindo ou descendo. É claro que nem sempre vamos perceber que estamos subindo ou descendo, certo? Ok. Então, nós temos essa primeira questão que a gente tem que ter em mente. Estamos sempre em movimento. As situações da vida se apresentam e eu vou ter que escolher, eu vou ter que me movimentar necessariamente, ok? Certo. Então nós temos um dinamismo natural no homem que a psicologia, vamos chamar aqui uma boa psicologia, vamos chamar assim, onde uma boa psicologia precisa preservar e, de uma certa forma, desenvolver esse dinamismo natural. Só que, como estamos no mundo de movimentação, há questões que atrapalham essa movimentação dinâmica do nosso ser. Então, muitas terapias querem transformar o homem em um animal. A dinâmica da bolinha, certo? Pega a bolinha, joga a bolinha, devolve a bolinha, ganha um biscoitinho.
O homem se resume a isso. Muitas terapias querem transformar o homem em um robô, certo? Onde tudo se resume a conexões, certo? Muitas terapias querem transformar o homem em um super-homem, onde ele vai além do que ele pode. E outras terapias querem transformar o homem em um anjo. Mas o homem não tem uma natureza angélica, o homem não tem uma natureza robótica, o homem não tem uma natureza animal no sentido irracional da coisa, e o homem também não tem os superpoderes, certo? Então, quando eu falo que o homem é um homem em movimento, ele tem um dinamismo natural nele. E, ao mesmo tempo, nós temos um mundo, vamos dizer assim, que pode atrapalhar, melhor dizendo, né? Esse desenvolvimento saudável dele. Esse mundo, essa má movimentação acaba entrando na dinâmica das paixões. Então, uma das coisas que podem atrapalhar esse dinamismo natural no homem é justamente as paixões. E aqui eu tenho que definir o que seria paixão para a gente compreender um pouco melhor as coisas. Paixão seria movimento do nosso apetite sensitivo, ok? Movimento do nosso apetite sensitivo. Rafael, o que seria o movimento do nosso apetite sensitivo? Seria ali um movimento dos nossos sentidos: tato, paladar, audição, visão e olfato. Só esse, Rafael? Não, porque nós temos sentidos internos. Hoje eu vou me limitar somente a dois, porque para nossa palestra já fica bem compreendido, que é a memória e a imaginação, ok? Então nós temos aqui o total de 7. Então vamos lá. Eu falei que uma das formas de prejudicar o nosso dinamismo é quando o homem é vencido por uma paixão. E eu acabei de falar que paixão é o movimento do nosso apetite sensitivo. E o movimento do nosso apetite sensitivo seria os nossos sentidos. Então a pergunta que a gente pode se fazer nesses momentos é o seguinte: quantas vezes nós fomos vencidos por uma imaginação? Quantas vezes o homem escolheu errado por conta de uma imaginação? Quantas vezes o homem escolheu errado por conta de uma memória, por exemplo? Certo? É claro que esse campo de escolher errado, de fazer escolhas ruins, de se desordenar, vai absolutamente em qualquer sentido, certo? Se eu quiser tirar o termo paixão, tirar o termo sentido e colocar um termo mais contemporâneo, a gente pode substituir para emoção, certo? Ele é um termo mais contemporâneo, os livros de psicologia, né, os manuais ali entram muito mais nessa dinâmica, mas a gente consegue trazer essa ideia das emoções para cá. E quando a gente fala das emoções, fica mais fácil a gente perceber. Quantas vezes, por exemplo, fomos vencidos pela raiva, pelo medo, né? Se a gente quer entrar bem na perspectiva do Covid, quantas vezes fomos vencidos pelo medo, por exemplo? Né? Então, quando uma pessoa é vencida por uma paixão, uma imagem vira motor dos atos dela, certo? E aí é um problema porque o ato dela tem que ser livre, ok? Então, se uma imagem vira um motor, vamos pegar a ideia do medo, né? Então, eu fiquei cego por conta do medo. O medo me dominou de uma forma que eu escolhi completamente errado, ok? Então, nós temos que começar a partir do ponto de que as paixões desordenadas atrapalham o desenvolvimento da personalidade do ser humano. Certo? Beleza. Só que nós temos que entender bem essa dinâmica das paixões para que a gente não caia numa opinião radical e errada. Que é o seguinte: eu falei aqui das paixões desordenadas. Todos nós temos paixões. Então, isso quer dizer o seguinte: as paixões, elas não são um mal num primeiro momento. Elas podem vir a ser um mal. Então, quando a gente fala dos nossos sentidos, das nossas emoções, obviamente a gente olha para eles e pensa assim: ok, mas nem todos
são ruins, não é isso? Nós podemos ter a ira boa, certo? O nosso sentido da visão não é necessariamente ruim, a nossa imaginação não é necessariamente ruim, a nossa memória não é necessariamente ruim. Então, essas paixões, elas podem se desordenar. Então, dentro dessa perspectiva, eu tenho, como ser humano, uma certa responsabilidade, ok? Uma certa responsabilidade em cuidar, vamos dizer assim, certo? Então, beleza. As paixões, elas não são um mal no primeiro momento. Elas podem vir a ser um mal, ok? Isso tem que estar muito claro para nós, porque senão a gente começa uma guerra errada, que é uma guerra contra os sentidos, uma guerra contra as emoções. Não. Nós precisamos dos sentidos. A gente só capta a realidade através dos sentidos. Justamente por isso que eles precisam estar ordenados. Eles precisam servir e não serem servidos. Ok? Então, essa é uma dimensão fundamental para que a gente comece a caminhar nessa movimentação de ordem e desordem. Ok? Certo. Avançando um pouco mais. Então, nós podemos entender aqui com essa dinâmica das paixões que alguém saudável seria alguém que vai saber lidar bem com as paixões que vão florescer necessariamente no dia a dia deles. Por quê? É claro que nós podemos ter paixões momentâneas, certo? Acontecimento X despertou uma paixão X. Porém, como eu estou em contato com o mundo, como eu tenho uma certa rotina, certo? Como eu tenho meu dia a dia, como eu tenho o trabalho, como eu tenho minha família, como eu tenho os meus estudos, existem paixões que estão, de uma certa forma, garradas a essas realidades. Então, o homem saudável precisa necessariamente identificar essas paixões que aparecem necessariamente no dia a dia dele. Ok? Esse é um ponto importante para nós. Percebam que aquela movimentação inicial que eu falei que o homem é um ser dinâmico, ela vai ser sempre preservada. A gente está falando de movimento. Se eu tenho que identificar qual paixão aparece no meu dia a dia, eu estou em movimento. Eu estou observando o que eu estou fazendo, eu estou observando a minha volta, eu estou observando as coisas que acontecem na minha vida. Certo? Então, esse é um ponto importante. Ok. Então, nós temos que necessariamente entender que quanto mais um homem é movido pelas paixões desordenadas, mais a potência superior da alma dele, que se chama vontade, é escravizada, certo? Esse é um ponto importante. Então, o homem que é movido pelas paixões desordenadas, ele está preso naquele reino da adolescência, certo? Todos nós aqui já fomos adolescentes em algum momento, e sabe aquela soberba da adolescência, que lá no auge dos seus 14 anos, 15 anos, ele chega para o pai, para a mãe ou para o superior e fala assim: eu faço o que eu quero, se eu não quero fazer, eu não faço. Então, o homem movido pelas paixões desordenadas, o que, que ele acaba sendo? Ele está preso ao reino do querer. No sentido do querer, em qual sentido? No sentido do que ele só faz o que ele quer. Porém, esse querer vai ser vinculado, ou melhor, escravizado ao desejo. Então, ele só faz o que ele deseja, ele só faz o que gera prazer nele, certo? Então, eu acabei de falar que a dimensão de alguém movido pelas paixões é a dimensão de alguém que não consegue, de uma certa forma, sair para uma vida madura, para uma vida adulta, para uma vida autêntica. Porque ele só está preso nesse reino de que eu só faço coisas que me dão prazer. Então, se o homem está preso nessa esfera das paixões desordenadas, o que, que vai acontecer? Ele vai entrar num processo de despersonalização. Ok? Ele entra no processo de despersonalização. Porque se ele já é um ser adulto, certo? E ele só vive nessa dimensão de agradar sensivelmente ele mesmo,
ele fica preso em si, então ele vira o rei, a rainha, tudo da mais alta hierarquia da Terra é ele mesmo, certo? Então ele vira aquela dinâmica do tatu, sabe? O tatu quando se enrola e vira uma bola, para onde o tatu vira o focinho? De uma certa forma, para o próprio umbigo, né? Então entra naquele reino do egoísmo, certo? Então eu sou movido pelas paixões desordenadas, eu me conheço cada vez menos porque eu estou despersonalizado dentro da vida, porque eu só escolho o que me dá prazer, e disso eu me afasto da realidade, certo? Então todas as vezes que eu me afasto da realidade, eu vou gerando uma certa problemática de relação. Relação com tudo. Relação comigo, relação com os outros e relação com Deus. Certo? Então esse é um ponto importante. Então temos aqui um primeiro ponto, que é o ponto das paixões desordenadas, que aquela paixão me domina e vira um motor de toda a minha movimentação, certo? Vamos lá. Nós temos que comparar a ordem e a desordem. Beleza. Vamos falar de ordem. Eu uso sempre um exemplo da minha caixinha de som. Não sei se vocês conseguem enxergar bem a minha caixinha de som, que é uma caixinha Bluetooth, certo? Se vocês estão enxergando aqui, vocês estão vendo 3 partes dela, certo? Uma parte aqui mais amarela, né? Uma parte cinza e outra parte amarela. Vamos usar o exemplo dessa caixinha para que a gente possa falar do que seria um homem ordenado. A hierarquia de um homem ordenado seria essa parte amarela aqui, a nossa inteligência. Essa parte cinza seria a nossa vontade. E essa parte aqui fluorescente aqui de baixo seria as nossas paixões, ok? Nossa inteligência seria uma potência superior da alma, que seria a nossa capacidade de conhecer o bem, a verdade, o belo, a ordem, certo? Então, inteligência aqui não é necessariamente acúmulo de dados, ok? Podemos ter, então, muitas pessoas que são mestres, professores, pós-doutores, etc, 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 que não tenham uma hierarquia saudável, ok? Então, nossa inteligência, nossa potência superior da alma, que é conhecer o bem, a verdade, o belo e a ordem, ela informa a nossa vontade. Ao informar a nossa vontade, ela deseja aquilo que a inteligência informou a ela e, ao mesmo tempo, que ela deseja. Então, aqui, nós temos um detalhe importante. Lembra que eu falei do reino do desejo? Só que a vontade está escravizada quando o homem está movido pelas paixões. Aqui, a vontade tem como amiga, tem como companheira não as paixões, mas a inteligência. Então a inteligência informa ela. Então ela deseja aquilo que a inteligência está dando a ela. E aí, ok. E aí, certo. Então ela vai ao encontro daquilo que a inteligência está informando e, ao mesmo tempo, ela dá uma apaziguada nessa parte inferior, que seria a parte das paixões. Aqui seria alguém saudável, certo? Aqui seria alguém ordenado, que vai saber julgar bem as coisas. Porém, temos que falar do oposto. E o oposto vai pegar essa caixinha de som e vai fazer isso. Inverter. Quando eu viro essa caixa de som de cabeça para baixo, você não vê essa parte aqui mais, né? Essa parte fluorescente, ela some. Então, um homem desordenado, o que ele faz? Ele tem no centro da sua personalidade as paixões, que escravizam a vontade e negligencia a inteligência. Esquece. E isso tem um grande problema. Então, quem está informando a vontade são as paixões. E aí vira uma dinâmica problemática. Então vamos lá. Vamos pegar um fruto dessa desordem, certo? Vamos pensar em arte contemporânea, ok? Quando a gente olha, né, aqui no Brasil, em São Paulo, teve em alguma exposição, uns anos atrás, um vaso sanitário, ok? Com areia dentro e uma plantinha. E isso estava numa exposição de arte. E as pessoas estavam olhando para aquilo como se estivesse admirando a maior obra artística que um ser humano já fez. Só que era um vaso sanitário, areia dentro e uma plantinha. Vamos lá. Eu posso estar enganado aqui, mas creio que foi Sócrates ou Platão que fala que arte, para começar, é uma coisa difícil de se fazer.
Então, um vaso sanitário com areia dentro e uma plantinha não me parece ser algo difícil, certo? Não me parece ser algo que a gente, com a nossa mínima capacidade aqui, a gente consegue fazer essa mesma obra, certo? Então, se a gente pensar em uma estátua grega, onde um autor tirou da pedra e ele tirou um ser humano com detalhes, isso é muito diferente do vaso sanitário, correto? Isso é muito diferente. Só que quando eu excluo a minha inteligência, eu passo a entrar no mundo que a verdade, a ordem, o bem, o belo, é tudo relativo. Se tudo é relativo, não existe diferença entre uma obra, uma estátua grega e um vaso sanitário com areia dentro, certo? E quando a minha inteligência ela está negligenciada, quando a minha inteligência ela some do processo da minha personalidade, a pessoa vai perdendo a capacidade de olhar para o bem, para o belo, para a ordem e para a verdade e contemplá-la e amá-la, podemos dizer assim, certo? Então ele perde essa dimensão. Se ele perde essa dimensão, ele vai vivendo somente com qual dimensão? Com a dimensão das paixões que querem satisfazer os seus desejos. Se eu vivo só nessa dimensão, eu me rebaixo aos animais. Só que, na verdade, não podemos falar mal dos animais. Porque um ser humano racional que se rebaixa ao nível animal, ele não está indo ao nível animal. Ele está indo abaixo do animal. Porque um cachorro, sendo um cachorro, tá tudo certo. Não é isso? Um cachorro, quando foge de casa porque jogaram um petisco no lado de fora, ele está sendo um cachorro. Um ser humano que se rebaixa ao nível animal, ele está muito mais abaixo do que o próprio animal. Porque ele quer matar uma dimensão elevada dele. Então nós temos que perceber o seguinte: se a gente está falando de ordem e desordem em tempos de Covid-19, nós temos uma sociedade que, segundo as palavras do maior psicólogo tomista que nós temos hoje, que é o professor Martin Etchevarria, que nós temos uma sociedade patológica. Então a nossa sociedade, meus amigos, ela não faz isso. Ela faz isso, certo? Ela inverte toda a dimensão. Então ela estimula. Então eu não quero seres humanos inteligentes, nesse sentido de inteligência, de contemplar a verdade, o bem e o belo. Eu quero seres humanos que busquem o prazer e evite a dor o tempo inteiro. Só que o mundo real, o mundo adulto, tem dor, não é isso? Tem dor. Então, beleza. Então nós temos aqui, a gente vai partir do ponto que nós pegamos o que seria um homem ordenado, que seria um homem que é movido pela inteligência. Então, movido pela inteligência, ele conhece o próprio dever, ele vai realizar o próprio dever, ele vai lutar para realizar o próprio dever, ele vai tentar se afastar o máximo possível das coisas que possam levar a um relativismo em coisas que não podem ser relativizadas, certo? Ele não vai perder tempo usando aquela frase do Chesterton, né? Quando o Chesterton fala que chegarás um tempo em que teremos que provar que a grama é verde, ele não vai perder tempo olhando para a grama para ver se é verde ou não. Ele já aceitou que essa grama é verde, certo? Ele já aceitou essa verdade. Então ele está dentro de uma realidade objetiva que pede algo objetivo a ele. Então ele está atento e ativo dentro da vida e se afasta de algo muito importante. E aí, para quem é psicólogo aqui e está na faculdade, está estudando, sabe que eu vou falar. Afastar o máximo possível da subjetividade. Certo? A psicologia contemporânea, ela criou um altar de adoração para a subjetividade. É a resposta para todas as dúvidas do mundo, para todas as questões. Ah, aquele cara foi mal. Não, mal é subjetivo. Não, aquilo ali deu errado. Não, o errado é subjetivo. Não, aquilo ali é uma doença. Não, doença é subjetivo. Não, mas olha a cura. Não, cura é subjetivo. Se tudo é subjetivo, acabou a verdade. Acabou o bem. Acabou a realidade. Certo? Então, eu não estou falando que não exista subjetividade.
vocês me entendam bem. Há uma subjetividade, mas ela não pode ser o centro de quem eu sou. Por quê? Um psiquiatra chamado Rudolf Allers, que é um cara muito esquecido, inclusive, né? E que um cara que tem que ser muito estudado. Enfim, eu acho ele muito superior ao Frankl, por exemplo, em minha opinião. O Frankl é excelente, mas para mim ele supera, mas tudo bem. Ele fala que o caráter de alguém é conhecido com o que ele faz na vida prática, certo? Então, quando eu vejo alguém fazendo bem, opa, temos aqui um bom caráter. Quando eu vejo alguém fazendo um mal, opa, temos aqui um mau caráter. Então, se o caráter é uma coisa que eu vejo na realidade, então eu preciso estar dentro da realidade para, em atos objetivos, dentro dessa mesma realidade, me formar. Então, só existe formação humana saudável dentro da realidade. E a realidade, o que tem dentro da realidade? Dor, sofrimento, desprazer, incertezas, frustrações, etc. Certo? Beleza. Então vamos lá. Passamos pela essa ideia de que somos seres dinâmicos, então estamos sempre em movimento, e esse movimento significa que eu estou indo para cima no sentido de um bom desenvolvimento, ou estou indo para baixo como um mau movimento, mau desenvolvimento. Trago a ideia das paixões desordenadas como algo que aprisiona um homem numa esfera de querer satisfazer somente os próprios desejos. Apresento para vocês a hierarquia saudável, inteligência, vontade e as paixões. E a hierarquia das trevas, podemos dizer assim, seriam as paixões escravizando a vontade e excluindo a inteligência. E agora a gente entra na ideia da felicidade e das dores. Vamos lá. Todo ser humano quer ser feliz. É uma frase do grande psicólogo Martin Etchevarria. O homem deseja a felicidade e não tem como não desejá-la. Certo? Então nós temos que ter uma boa definição de felicidade. Olha a ideia de verdade. Se eu ando querendo algo que eu nem sei definir o que é, já é um problema. E se eu ando em algo que eu defino mal, é outro problema. Então, por exemplo, felicidade. As pessoas colocam a ideia de que elas têm que ser felizes 24 horas por dia. Certo? Então, quando elas querem ser felizes 24 horas por dia, ela vai entrelaçar essa felicidade ao egoísmo e vai entrelaçar esse egoísmo à obtenção de prazer. Então, eu não posso fazer nada para ninguém e tudo que eu tenho que fazer tem que me gerar um certo prazer. Certo? Só que mesmo que alguém faça essa movimentação que eu acabei de falar para vocês, mesmo assim, ele não vai conseguir ser feliz. Certo? Por que ele não vai conseguir ser feliz? Porque ele sequer entendeu uma definição saudável de felicidade. Então vamos lá, uma definição de felicidade saudável aqui para a psicologia humista. Seria a posse habitual de um bem querido. Posse habitual de um bem querido. Só isso, Rafael? Não, porque se fosse só isso, eu vou subir em cima de todos para alcançar aquilo que eu quero. Mas a definição ela continua. Então é a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem. Por quê? Porque se há uma ordem natural nas coisas, logo há de haver uma ordem natural no querer as coisas. Então, se eu quero um bem fora da reta ordem, eu crio um vetor de desordem. Essa frase é vital para nós. Um bem fora da reta ordem, vetor de desordem. Ok? Não é à toa que a gente pode conhecer pessoas, ou às vezes nós mesmos fomos essas pessoas, que fizemos uma escolha terrível, fizemos um mal enorme. E aí a gente vai conversar com alguém e a gente fala para a pessoa assim: mas eu só queria o bem, eu só queria a paz. Mas como foi? Fora da reta ordem, eu criei um vetor de desordem. E eu quero trazer para vocês um exemplo extremo. Vamos pensar no suicídio, tá? Que é um exemplo extremo. O que um suicida quer? Um suicida, ele quer se livrar de uma dor.
Se livrar de uma dor é um problema? Pensando aqui rapidamente, parece que não, certo? Parece que não. Eu tenho uma dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Eu tenho uma dor de estômago, eu vou tentar me livrar dessa dor? Ok. Fora da reta ordem, ele se mata, ele não quer morrer, ele quer se livrar de uma dor, mas ele só vê esse caminho para se livrar. Então ele morre como um vetor de desordem e cria uma camada traumática para as pessoas que estão em volta dele. Essa é uma ideia clara de um bem fora da reta ordem. Eu quero um bem, quer me livrar de uma dor, aparentemente um bem. Porém, como eu estou fora da reta ordem, eu escolho acabar com a minha própria vida e traumatizando as vidas à minha volta. Ok? Então, esse é um ponto importante. Então, a felicidade aqui vai ter que ser entendida como algo que não vai ser perfeito aqui em nós. Não há uma felicidade perfeita aqui na Terra. Ok? Então, a felicidade aqui vai ser entendida como uma epifania eventual. Certo? Uma epifania eventual. O que significa isso, então? Significa que a felicidade ela não vai parar em mim. Ela vai passar por mim. Certo? Justamente porque não há uma felicidade perfeita. Certo? Então, beleza. Temos que ter essa noção de que a felicidade não é perfeita aqui. Ela é feita de momentos. E por mais que eu lembre de um momento muito feliz na minha vida, que aconteceu há 3 anos atrás, quando eu vou contá-lo para alguém hoje, eu não tenho a mesma felicidade de 3 anos atrás. Então, essa felicidade aqui, ela não é perfeita. Até porque, para termos uma felicidade perfeita, teríamos que ter uma sanidade perfeita. Não temos uma sanidade perfeita. Não sei como é o Paraguai em termos de temperatura, mas aqui no Brasil, como um país quente, né, vou dar um exemplo, eu sempre falo para meus pacientes que se eles pegarem uma gripe, se eles ficarem doentes, eu sei que falar de gripe hoje em dia é um pouco complicado, né, mas tudo bem. Mas se eles pegarem uma gripe no verão, aquilo já vai transformá-lo quase em outra pessoa, porque ele vai ficar mais impaciente, mais preguiçoso, etc, etc, etc. E também teríamos que ter uma sociedade perfeita. É uma outra coisa que nós não temos. Então, se nós não temos uma felicidade perfeita aqui, nós temos a realidade das dores, certo? Então, vamos lá. Uma pessoa considerada saudável seria aquela pessoa que vai saber lidar bem com os reveses da vida, com as dores que tem durante a vida, porque ele vai poder julgar o motivo das dores, ok? Então eu tenho que voltar lá no suicida. Por quê? Eu falei para vocês que se livrar de uma dor não parece ser um problema, certo? Mas que dor é essa? Rafael, mas por quê? Por que que interessa eu saber que dor é essa? Interessa muito. Por quê? Porque tem dor que não tem como eu eliminar de forma imediata, ok? Por exemplo, a morte de um ente querido. Como que alguém vai se livrar dessa dor de forma momentânea? Passou a dor, não estou mais sentindo. Não tem como, certo? Então, eu vou ter que julgar a dor para saber que é uma dor que eu tenho que resistir a ela ou se é uma dor que eu tenho que afastar porque eu estou supervalorizando essa dor. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que chega alguém para mim e fala: Rafael, eu estou há 1 mês sem sair de casa, numa tristeza profunda, não tomo banho faz 15 dias. E eu pergunto para ele: o que que aconteceu? Ah, o meu Flamengo perdeu a final da Libertadores. Ele pode gostar muito do Flamengo. Ele pode gostar muito de futebol. Mas é um jogo de futebol. Ele não pode supervalorizar aqui. Entende a dinâmica de poder julgar as dores que sente? Certo? Então, nós precisamos julgar essa dor para saber se a gente está supervalorizando ou não. Beleza, temos aqui. Eu queria trazer esses pontos para aí sim a gente entrar na ideia do Covid-19. Ordem e desordem. Certo? Vamos lá. Existe um estímulo maçante do medo. Certo? Acho que ninguém tem dúvida disso. Existe um estímulo. Não estou falando que, de repente, o vírus é fraco, não é nada. Não entro nesse mérito. Mas que existe uma propaganda muito gigante em cima daquilo,
É uma realidade. E se o homem ele está fora do processo ordenado, que é com aquela inteligência no centro da personalidade dele, aonde que essa propaganda vai afetar, meus amigos? Essa propaganda vai afetar as paixões que vão falar que o homem só tem que fazer o que dá prazer a ele tem que fugir da dor. Se eu sou alimentado do medo, eu vou me concentrar no egoísmo, porque o medo desordenado, ele é egoísta, ok? E aí eu vivo essa dimensão solitária, de uma certa forma. Solitária, mas cheia de pessoas. Então, a desordem em tempos de Covid-19 é justamente quando uma pessoa ela não consegue olhar para a realidade que ela tem, que ela não consegue olhar para as circunstâncias que ela está vivendo e ignora tudo isso por conta do medo que ela está sentindo. Então, se a gente pegar um pai de família, é como se ele falasse assim: não, joga minha mulher e joga os meus filhos na frente porque eu quero me proteger do vírus. Então, você tem um homem covarde que não pegou a realidade do seu papel, do seu dever como um marido, do seu dever como um homem, mas porque ele quer ficar debaixo da cama, escondido, com medo, roendo os dentes, certo? Então, nós temos que perceber o seguinte, e aí vem uma outra frase do Rudolf Allers aqui, que ele diz que o eu que se centra em si mesmo implica num desenfreado anseio por segurança. Então, olha que ponto nós estamos. Nós vamos estimular não só o medo, nós vamos estimular os vícios, porque nós estamos inseridos numa sociedade patológica. Então, nós vamos incentivar, vamos colocar nessas pessoas o egoísmo, a vaidade, a soberba, o prazer acima de qualquer coisa, o egoísmo como um processo ali de relacionamento com medo, certo? E aí depois eu jogo o desespero nesse homem. E aí, como esse homem ele vive de forma desordenada, obviamente, uma coisa chamada esperança está muito longe do horizonte dele, certo? Então, se ele não tem esperança, ele vai ser um homem, de uma certa forma, materialista. Se ele é um homem materialista, só importa isso aqui, né? A carne, a caixinha de som, a minha folha, o corpo, só interessa isso. Então, quando me vem uma mídia que, direta ou indiretamente, estimula e sabe da desordem que ela mesma cria de uma certa forma, ela joga todo mundo para o medo, porque a partir desse medo eu controlo absolutamente todas as pessoas, certo? Então, eu tenho que, para eu atravessar a rua, eu tenho que pedir permissão para alguém. E isso mata o quê? Mata a nossa liberdade. E liberdade, onde que tem a liberdade? Só existe liberdade na verdade. Então, se eu tenho uma sociedade patológica que vive na mentira dos vícios, ela nunca vai te dar liberdade, ela vai sempre te escravizar. Certo? Ela vai sempre te escravizar. Claro que ela não vai usar o nome ele não vai te chamar de escravo, vai te chamar de moderno, né? Pode ser um nome novo para a escravidão. Vai te chamar de moderno, vai te chamar de contemporâneo, de alguma forma, vai te chamar de livre, mas na prática, você está sendo escravizado, certo? Então, se eu tenho uma sociedade que estimula não as virtudes, que faria o homem transformar o ato dele cada vez de forma mais excelente, certo? Eu tenho o vício que vai descaracterizando totalmente isso. E aí tem as vítimas no meio do caminho. Porque uma criança de 8 anos que tem um pai desordenado, ela não tem culpa desse pai. Mas ela sofre as consequências desse pai desordenado. Certo? Se eu tenho uma família que é sustentada por uma pessoa, e essa pessoa está desordenada, aquela família vira vítima dessa movimentação. Então, o egoísta é um assassino. E eu quero deixar bem claro essa ideia do egoísmo como um mal, porque a gente vê alguns autores que trazem assim, o egoísmo saudável. Não, egoísmo não é saudável. Egoísmo é um vício,
certo? Então, o egoísta, ele é um assassino. Porque se for para ele pisar no pai, ele pisa. Porque afinal de contas eu tenho que proteger a minha vida. Eu não posso te ajudar, eu tenho que proteger a minha vida. E esquece que a vida humana é uma vida de relação, certo? Nós não somos animais antissociais, que de uma certa forma algumas linhas psicanalíticas tentam botar isso na cabeça da gente, certo? Onde a gente vai precisar de uma, de uma punição muito grande para se relacionar. Entende? A gente vai ter que ter um. Ou você se relaciona, ou eu vou te deixar de castigo. Nós somos animais sociáveis, certo? Isso é uma máxima aristotélica, inclusive. Somos animais sociais. Então a nossa relação cada vez vai ficar melhor e mais saudável na medida que eu saio dos vícios e começo a autenticamente andar no caminho das virtudes para que essas virtudes me formem a personalidade e eu consiga interagir comigo mesmo, com os outros e com Deus, certo? Então, toda essa dinâmica da ordem diante de tempos sombrios, diante de tempos incertos, é justamente eu me revestir das virtudes. Por quê? Porque a virtude aqui vai ser compreendida, inclusive o professor Martim Etchevarria, eu vou ter que citá-lo sempre, né? É, ele é autor de um livro, uma coleção de autores ali, mas foi ele que compilou tudo, onde o título do livro é esse, A Formação do Caráter pelas Virtudes. Então ele traz a ideia, certo, de que a virtude é formadora do caráter, porque o caráter é observado na realidade em ato. Então, se o meu ato é virtuoso, quanto mais ato virtuoso eu faço, mais eu me aproximo das virtudes, que é um hábito, certo? E o hábito é algo tão forte em nós que transforma em nós uma segunda natureza, certo? Só que a virtude é um hábito operativo bom. O vício é um hábito operativo ruim. Então, se um hábito cria uma segunda natureza em nós, quer dizer que o vício também pode criar uma segunda natureza em nós. Então, se o homem não toma conta dele mesmo, se o homem não vigia a si mesmo no caminho da ordem, no caminho da reta ordem, no caminho das virtudes, ele pode sim criar uma segunda natureza perversa. Então, aquele homem que era centrado, aquele homem que era bom, ele pode absolutamente se desvirtuar no meio do caminho, porque ele não lutou pelas virtudes. Só que lembra que eu falei que a aquisição da ordem, a aquisição das virtudes, não é uma coisa de adestramento. Não é pegar a bolinha e jogar para o cachorro. Não. A virtude é uma disposição interna de querer ser bom, certo? E eu tenho que entrar nas virtudes porque a ordem diante de tempos de Covid-19 é através das virtudes, certo? A desordem é através dos vícios, certo? Não é à toa que, de repente, a gente tem um amigo que era tão bom e agora ele está num desespero que descaracteriza ele como pessoa, certo? Então vamos lá. Virtude: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Vamos ficar nessas quatro, ok? Por que eu quero falar delas, né? Já que o meu tempo aqui é ilimitado, né? Então tá tudo ótimo, né? Seguinte, virtude da prudência. Quando falamos de prudência, a gente tem que entender que uma vida autenticamente humana é uma vida de incertezas. E isso é um ponto importante. Porque as pessoas acham que ser prudente é ser controlador de tudo. Eu tenho controle de tudo. Eu tenho que ter o controle de tudo. Tudo tem que ser controlado por mim. Eu tenho que saber o que vai acontecer amanhã. Eu tenho que saber o que vai acontecer daqui a um mês, etc, etc, etc. Mas uma vida autenticamente humana não é assim. É uma vida de incertezas, certo? Então esse é um ponto importante para nós. Então, uma definição dada pelo Santo Tomás de prudência, ele fala que a prudência é a reta razão aplicada ao agir. Reta razão aplicada ao agir. Quando a gente pensa em reta razão aplicada ao agir, o que seria isso? Reta razão, eu sei o que eu tenho que fazer, aplicado ao agir, faço, certo? Só que, como a prudência não versa sobre ter o controle de todas as coisas, as luzes da prudência
São luzes limitadas, nós não somos perfeitos. Então nós vamos buscar fazer o mais correto possível dentro do contexto que eu estou inserido. Então entra a dinâmica do tabuleiro de xadrez. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, qual é a melhor jogada do xadrez? A melhor do mundo. O mundo definiu que a melhor jogada do xadrez é essa. A gente vai falar, não tem. Alguém pode até falar, é o checkmate. Beleza, então vamos entrar na ideia do checkmate. Qual é, então, o melhor checkmate do mundo? Não tem. Por que não tem? Porque depende do tabuleiro. Depende de como o jogo está disposto ali na minha frente. Então a prudência, ela vai escolher o melhor possível analisando o jogo, meus amigos. Cada um tem um jogo de xadrez na sua frente, com a sua circunstância, com as suas dificuldades, com as suas inclinações, com quem você se relaciona, certo? Então eu vou ter que tomar a melhor atitude possível. E a melhor atitude possível, meus amigos, não é a atitude que vai me favorecer sentimentalmente. Ah, eu vou tomar essa atitude porque eu vou sair daqui, as pessoas vão jogar moedas em mim, dinheiro em mim, porque você é muito amado. A melhor atitude possível é a atitude que tem que ser feita. Rafael, mas eu vou me ferir nisso. A vida é isso. Eu costumo falar, para quem me acompanha nas redes sociais, que a vida é sangue, suor e lágrimas. Então, a gente tem que se entregar à vida, ordenadamente. Só que se entregar à vida ordenadamente não é ter aqui, meu, deixa eu botar gravata, né? Porque eu tenho que estar sempre limpinho. Meus amigos, vida ordenada é vida entregue. Entregue a verdade. Entregue a luta pelo bem. Entregue a luta para ser bom. Isso nos desgasta. Isso nos machuca. Isso nos fere. Isso nos faz sangrar. Isso nos faz chorar muitas das vezes. Certo? Então, esse é um ponto importante. Então, a prudência precisa necessariamente do contexto. Entender que a sua vida é responsabilidade sua. E que você precisa tomar a sua decisão e não terceirizar. Entende? Ah, quem vai decidir para mim é o psicólogo Rafael. Ah, quem vai decidir para mim é o padre fulano. Quem vai decidir para mim é o pastor X. Quem vai decidir para mim é o meu prefeito. Quem vai decidir para mim é o meu presidente. Quem vai decidir para mim sou eu. Porque eu sou responsável pela minha vida. Entende? Porque eu sou responsável pela minha vida. E ponto. Certo? Então a prudência versa sobre fazer o que tem que ser feito, aplicar isso na vida prática diante das circunstâncias que eu tenho. E aí vem um ponto muito importante para a gente entender aqui, que é o seguinte: muitas das pessoas querem ter o controle, isso a gente tem que ter muito atenção. Muitas pessoas querem ter o controle de tudo e não escolhe o que tem que ser escolhido porque ele tem medo de errar. Só que o medo de errar dele é perverso, porque no fundo ele não tem medo de errar, ele tem medo de pedir desculpa. Ele tem medo de assumir que está errado. Esse é o problema. Então o cara ele não quer escolher. Então ele acha que a prudência é controlar tudo, porque no fundo ele esconde uma soberba de olhar para quem errou e falar assim: me desculpa, eu errei com você, me perdoe, certo? Então a virtude da prudência vem para eu decidir da melhor forma possível. E se eu errar, eu vou me corrigir, certo? Justiça, vamos para a virtude da justiça. As pessoas acham que ser justo é algo puramente preso ao material. Aí vem um outro problema de interpretação da virtude da justiça, né? Prendem necessariamente ao aspecto material. Então, se eu dou de comer a quem tem fome, eu sou super justo. Se eu levo roupa para o orfanato, eu sou super justo. Se eu levo alimento para o asilo, eu sou super justo. Só que um político corrupto, meus amigos, consegue fazer a mesma coisa e ninguém chama ele de justo. Não é isso? E faz até melhor do que nós, porque tem mais dinheiro para isso. Então, aonde nós temos que entrar na virtude da justiça? No caráter de disposição interna. Vamos lá. Definição de justiça: dar ao outro o que é do outro. Certo? Dar ao outro o que é do outro. Isso seria uma definição de justiça, não é isso? Mas vamos pegar a virtude. A virtude seria dar ao outro o que é do outro e amar dar ao outro porque é dele e não meu. Aí que está o ponto. O amor é o elemento que triunfa nas virtudes. Porque um homem mau faz a justiça sem amor.
faz a justiça por interesse egoísta. O homem que quer ser bom, disposição interna para querer ser bom, ele faz o bem e ama fazer o bem porque ele quer ser bom. E ele quer ser bom para poder servir ao outro, para poder se relacionar com a realidade. Ok? Certo? Então nós temos uma justiça que ela é sempre de dentro para fora. Que eu me alegro ao ver isso acontecer. E não algo que eu vou fazer e não me importo. Não é à toa que um ato de justiça pode ser feito com grande soberba, por exemplo. Porém, a virtude da justiça, um soberbo, passa muito longe dela. Certo? Então, beleza. Vamos lá. Virtude da justiça precisa dessa. Todas as virtudes precisam de uma disposição interna. Mas a virtude da justiça é fundamental que tenha. Senão a gente resume a justiça a aspecto material. E a virtude da justiça é muito mais do que um aspecto material. Certo? Beleza. Terceira virtude, virtude da fortaleza. As pessoas, costumam colocar a definição de virtude da fortaleza no lugar errado. Acham que a finalidade da fortaleza é o sofrimento. Só que a finalidade da fortaleza não é o sofrimento. A finalidade da fortaleza é um bem difícil de se alcançar. Então, se a finalidade da fortaleza é um bem difícil, isso quer dizer que o sofrimento que tem na virtude da fortaleza não é fim, é meio. Ok? Não é o que eu busco. O que eu busco é um bem, que é difícil. Eu não preciso da virtude da fortaleza para pegar a minha caneca. Certo? Mas eu preciso da virtude da fortaleza para escrever um livro, para suportar as crises que o tempo tem, que o tempo me traz. Certo? Então, beleza. Então, se a gente pegar uma imagem mental, a virtude da fortaleza é como se fosse aquela fortaleza que protege um castelo de ser invadido. Essa fortaleza, ela não ataca ninguém, certo? Ela protege. É claro que a virtude da fortaleza tem um ataque também, que é um ataque moderado, mas ela está muito mais em resistir do que em atacar. Então a gente pode usar essa analogia do castelo e da fortaleza protegendo. O que seria esse castelo? Esse castelo seria a nossa alma, que as paixões desordenadas não podem ultrapassar da fortaleza para alcançar a nossa alma. Certo? Então, esse é um ponto importante. Uma vez um paciente perguntou para mim, e os mártires? O sofrimento. A finalidade do mártir não é o sofrer. A finalidade do mártir é outra coisa. Não é todo que você perguntar, claro, você não vai perguntar para o mártir que morreu, mas quando você vê um filme de algum mártir, ele sofreu por, certo? Ele sofreu por algo. Ele se entregou por algo. Esse é um ponto importante. Então, a fortaleza não é uma supervalorização do sofrimento, não é colocar como a melhor coisa do homem o sofrer. É justamente olhar para um bem que é difícil de se alcançar e é ele que eu vou, é nele que eu tenho que manter, certo? Então, esse é um ponto importante para nós. Temperança, virtude equilibradora das nossas emoções. Temperança versa muito sobre os apetites da sobrevivência da espécie, certo? E aí, quando a gente fala de potências, apetites da sobrevivência da espécie, a gente está falando sobre o apetite da alimentação e também sobre o apetite sexual. Rafael, mas qual ligação tem entre o apetite sexual, o apetite aqui da alimentação e o apaziguamento das emoções? Total. Quando alguém está ansioso, que é uma emoção, não come mais? Ou não come nada? Quando alguém está carente, que é uma emoção, ela não pode se desgovernar sexualmente falando? Então, a temperança vem para equilibrar essas emoções para que eu não seja escravizado por elas. Ok? Então, esse é um ponto importante. Aristóteles vai falar que a virtude está no meio, certo? Então, é como se fosse essa ideia aqui da caneta, certo? E aqui nós temos um vício por excesso e um vício por escassez. Só que nós temos que pegar a ideia que a virtude está no meio dessa forma, ok?
dessa forma. A virtude é um pico entre dois vales, certo? Entre duas quedas. Então a virtude está no pico e aqui temos um desfiladeiro, uma queda do excesso e aqui uma queda da escassez, certo? Então, esse é um ponto fundamental da gente compreender, certo? Então, como eu falei, as virtudes aqui formam necessariamente o nosso caráter. Então, em tempos de crise, eu preciso trabalhar as virtudes em mim para que eu tenha uma relação equilibrada, buscando o bem, a verdade, a ordem, o belo. É muito engraçado porque, Rafael, por que eu tenho que buscar o belo nesse momento? Porque as coisas belas ainda estão acontecendo. De repente você vai abrir a janela, vai olhar para o céu está estrelado. De repente amanhã você vai abrir a janela, está ensolarado, certo? Então as virtudes vêm para que a gente se encontre com a realidade e consiga corresponder aos chamados dela. Temos um acontecimento global, um vírus, certo? Ao mesmo tempo que temos um vírus, temos um estímulo do medo. Se eu tenho medo de morrer, isso significa que eu nunca meditei sobre a morte, muitas das vezes. Porque ao meditar sobre a morte, eu vou valorizar a minha vida. Então, por mais que você tenha uma vida até agora trágica, terrível, se você acha que você vai morrer agora, a hora é agora de você se mexer e se movimentar numa dinâmica ordenada da vida. Por quê? Olha como é que eu falei que a prudência é uma vida de incerteza. O cara fala assim: não, mas agora eu acho que eu vou morrer amanhã. Ele não tem certeza disso. Mas na verdade ele nunca teve certeza. A gente nunca teve certeza. E as pessoas estão lá envolvidas com medo e falam assim: meu Deus, estão morrendo pessoas. Ué, mas sempre morreu pessoas. É claro que morte é morte. A gente lamenta cada morte que teve diante do corona, enfim, de qualquer morte, precisa ser só do coronavírus, certo? Pode ser qualquer morte, né? Mas quando a pessoa está desordenada, parece que pela primeira vez na face da Terra está morrendo gente. E ela se impressiona. Porque a vida dela, materialista, ela achou que era isso. Ela achou que aqui é o lugar que ela tem que viver. Totalmente feliz, totalmente sem dor. E aqui não é esse lugar. Quando eu falo, então, meus amigos, vamos dar uma dica prática para todos nós, para as pessoas que a gente conhece: sangue, suor e lágrimas, para se relacionar ordenadamente com o Covid-19. Sangue, saber sofrer pelo que vale a pena sofrer. Eu não posso sofrer porque a mídia está me estimulando um sofrimento. Às vezes tem coisas muito mais sérias acontecendo perto de nós e a gente está esquecendo. Então, quando eu me esqueço do porquê que eu estou aqui para me ordenar, eu entro na dinâmica da curiosidade mórbida, onde o meu interesse, eu fico ali fanático. Rafael, o que que eu preciso? Eu quero contar corpos. Quanto está morrendo? É 10? É 20? É 30? É 100 mil? É 10 mil? É 1000? Ah, morreu, agora tem 1001. A pessoa ela fica como um abutre, olhando de cima os corpos. E a vida dela passa a ser isso. Então, nós temos que começar a dinâmica seguinte. Não é assim que se relaciona. Nós temos que cortar a mídia de uma certa forma. Não é preciso. Não faz sentido ficar todo dia contando o corpo. E outra coisa, entra até mesmo numa espécie de hipocrisia, porque conta os corpos, meu Deus, eu tenho que me proteger e tal, tal, tal. Mas na vida, não, não faz isso, nem faz isso. É uma desobediente na prática, mas tem um discurso politicamente correto, etc, etc, etc. Certo? Então vamos lá, o sangue. Eu tenho que sofrer pelo que vale a pena sofrer. Desliga um pouco a TV. Desliga um pouco. Olha para as coisas à sua volta.
Você está sendo ausente na vida de alguém ali. Continua a tua vida de crescimento. A vida não parou. Você não tem que parar de buscar as virtudes porque o mundo agora está dentro do Covid-19. Claro que não. Olha o xadrez aí. Temos um xadrez universal, que é o Covid. Certo? Eu tenho que continuar sabendo sofrer pelo que vale a pena sofrer. Suor. Eu tenho que ir além. Eu tenho que fazer mais. O que eu estou fazendo não basta. Eu tenho que me dedicar mais pelas coisas. Eu tenho que amar mais as coisas. Certo? Se eu estou estudando aqui, eu tenho que estudar mais. Se eu tenho que fazer tal coisa, eu vou fazer mais. Então temos o sangue para sofrer. Pelo que tem que ser sofrido. Pelo que vale a pena sofrer. O suor, para eu me dedicar mais, eu faço pouco. E aí eu tenho que ter essa humildade de aceitar que eu faço pouco. Para que eu levante da minha cadeira e me mova de alguma forma. E as lágrimas, Rafael? As lágrimas, meus amigos, pode ser das tristezas. Como eu falei, a gente comemora quando morre gente. Né? A gente não comemora quando temos uma população de um país desesperadas. A gente não morre quando o caos social está sendo feito. A gente não comemora. A gente não comemora quando nós temos uma sociedade que incentiva os vícios. A gente não comemora isso. A gente não comemora. Então as lágrimas vêm porque o normal da sociedade patológica é uma vida desordenada. Então a gente pode chorar por isso. Só que não é um choro de desistência. É um choro que me faz me movimentar. Porque o choro da tristeza pode eventualmente virar o choro da alegria. Alegria do quê? De eu não ter desistido. De eu não ter me deixado levar pelo medo. De eu não ter sido egoísta e só pensado em mim e pisar em todo mundo. De eu não centrar a minha vida somente no meu próprio umbigo. Porque Deus não é o meu umbigo. Entende? Então, essas lágrimas vêm das tristezas reais, mas também vêm das alegrias reais. Certo? Então, quando a gente fala de ordem diante do Covid-19, não é a gente pensar que eu, sozinho, vou conseguir resolver a estrutura política do meu país, porque meu presidente é assim, assim, assado. Ou vou resolver o país vizinho, porque é assim, assim, assado. Eu tenho que resolver a minha vida dentro de casa. Eu sei que parece pouco, mas se você não consegue vencer uma cama desarrumada, é difícil vencer as outras coisas. Se você não consegue vencer uma louça suja, é difícil você vencer as outras coisas. Então, onde que eu estou entrando? A ordem no Covid-19 só vai existir no caminho das virtudes e de alguém que tem uma personalidade mortificante, que olha para o sofrimento e aceita sofrer. E faz desse sofrimento um suco. E faz desse sofrimento um alimento para o crescimento da alma. Faz o sofrimento do alimento da personalidade, que cresce diante dos sofrimentos. Então, meus amigos, as dores do mundo, os desastres do mundo, pode até ser um castigo divino. Pode ser, eu não posso responder isso para vocês. Mas uma coisa eu posso responder para vocês. São sempre oportunidades de crescimento, de personalidade, de crescimento, de caráter. Isso eu posso falar. Por quê? Porque eu vou ter a minha liberdade de agir diante de um mal que está acontecendo. Então eu tenho a minha liberdade para assistir esse repórter que estimula o medo em mim. Não estou falando que o Covid seja. Eu não tenho estudo para isso. Que o Covid seja uma gripinha como outra qualquer. Não tenho estudo para isso. Porém, os efeitos psicológicos de uma movimentação desordenada diante da mídia estimula o homem a parecer cada vez mais como uma criança de 8 anos que tem medo de dormir no escuro, que não consegue olhar para a situação de modo real e tratar essa situação de modo adulto. Esse é um ponto importante, certo? Então, como eu falei, a ordem passa pelas virtudes e por um caráter mortificante. Eu sei que algumas palavrinhas aqui, meus amigos, para a psicologia são caríssimas. Quando eu falo de mortificação, é capaz dos psicólogos rasgarem as vestes. Como assim sofrer?
Como assim sofrer? Não, vai ter que sofrer. É esse o ponto. De novo, não sou eu estimulando o sofrimento. Eu não vou pular de cabeça na minha varanda para eu rachar minha cabeça e falar assim, graças a Deus minha cabeça está sangrando. Não. São os sofrimentos inerentes da vida humana, das incertezas, quando eu vou morrer, das dores no meio do caminho, de saber lidar com o outro, de lidar com o meu trabalho. Meu trabalho pode não estar bom. Aí o que eu vou fazer? Ah, eu vou morrer por ele então. Eu vou me adoecer por ele. Não. Eu volto a me organizar. Talvez nessa hora a gente tenha uma oportunidade de encontrar o que importa na vida. Porque quando a gente fala dessa dinâmica dos desordenados, eles perceberam que o que importa na vida deles é somente o material. Então, quando eles percebem que o material dele está em risco, eles se desesperam. Em vez de eles chegarem para um padre, tem um padre aqui, né? Padre, por favor, deixa eu me confessar para salvar a minha alma. É capaz dele chegar para o dono do banco e falar assim: pelo amor de Deus, me dê um empréstimo, porque eu preciso comprar as minhas coisas. Porque eu preciso preservar o meu carro. Entende? A ideia aqui, meus amigos, não é de pessimismo nem de otimismo. É de realidade. Existe uma realidade. E nós precisamos nos adequar a essa realidade para conseguir agir dentro dela. E digo mais, meus amigos, nós precisamos amar a realidade. Rafael, nessa dinâmica Covid, como que eu vou amar essa realidade? Só amando a realidade, seja ela qual for, que eu vou conseguir me movimentar de maneira ordenada dentro da realidade. Eu só vou conseguir me relacionar bem com o Covid-19 na medida que eu amo a realidade que eu estou vivendo. Não quer dizer que eu deseje isso, mas que eu amo é o seguinte: essa é a condição. A realidade está assim. Se eu não aceito a realidade tal qual ela é, eu me rebelo contra a realidade. Se eu sou um rebelde contra a realidade, eu só vivo reclamando. E a reclamação não leva a absolutamente lugar nenhum. Então, a realidade é essa. Ah, eu tenho que amar a realidade. A partir do momento que eu amo a realidade, eu consigo me movimentar dentro dela. Certo? Então, esse é um ponto fundamental para nós. A ordem pede virtudes, a ordem pede realidade, a ordem pede uma personalidade mortificante e a pede nem pessimismo, nem otimismo, mas realidade. Esse é um ponto. A desordem clama o quê? A desordem clama o desespero, que é o contrário da esperança. Eu não vejo mais luz no fim do túnel. Então, se eu já não vejo luz do fim do túnel e eu me importo só com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu toco, eu sou um homem bomba ambulante, que eu posso explodir a qualquer momento, certo? Então, a desordem estimula esse egoísmo que traz em mim um assassino disfarçado, esse egoísmo que faz do medo aliado para condutas absolutamente absurdas, onde o que interessa não é mais as pessoas que estão à minha volta, o que interessa é somente o meu próprio umbigo, somente o meu próprio bem. E quando a vida passa a ser somente o meu próprio umbigo, a vida deixa de acontecer de modo saudável e aquela espiral para cima não funciona, porque o homem começa a descer. Então, meus amigos, para que a gente possa finalizar essa parte, ou vamos andar no caminho das virtudes, vencer a nós mesmos e se tornar alguém de verdade, alguém autêntico, alguém que preste para alguma coisa. Ou vamos andar no caminho das desordens, dos vícios e vamos nos tornar alguém imprestável e perigoso. E isso, meus amigos, é a liberdade de cada um. Só que para as virtudes tem um sofrimento imediato, porque enfrentar a si mesmo dói. Para os vícios, de forma imediata, não tem sofrimento. É prazeroso. Eu sinto um determinado prazer. Mas o sofrimento que os vícios vão levar é o sofrimento que o Frank adorava falar, né? É o sofrimento de uma vida sem sentido. Certo? Então, vida ordenada é sofrer com sentido. Vida desordenada é sofrer sem sentido. E justificar cada vez mais a falta de sentido. Então, todos nós somos convidados, de uma certa forma,
a sofrer com sentido. Mas não sofrer por sofrer, mas saber sofrer por um bem maior, que eu tenho o dever de preservar se eu quero ser alguém de verdade. Se eu quero ter uma relação autêntica comigo, com os outros e o e com Deus. Então esse é um ponto absolutamente importante para nós. Certo? Acho que eu finalizei aqui. Excelente, professor. Muito, muito bom. Você está me ouvindo? Uhum. Tô vendo. Ok. Nós podemos fazer perguntas, podemos abrir o microfone. Sim. Se alguém Qualquer tem. coisa você me ajuda só para passar para mim aqui. Todos pueden hablar en portugués. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer al profesor? Si Yo, no, adelante. tudo bom, professor? Tudo bem, Professor certinho. Silver. A Isso, minha tudo bem? pergunta é relacionada às pessoas. Por exemplo, se a gente tem uma pessoa no nosso meio que É, já está imersa, que já está totalmente dentro dessa, do que seria dessa desordem ou desse caos, né? Assim, vendo notícias a cada momento e com a mente totalmente poluída, como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Porque certo, eu percebo que ela é muito resistente, às vezes a pessoa é muito limitada e resistente até a própria ajuda nessa questão. Se puder responder certo. isso, eu agradeço. Perfeito. Vamos lá. Vamos pegar a ideia de que nós temos um parente dentro da nossa casa mesmo, tá? Porque aí a situação fica ainda mais difícil porque a gente tem que conviver praticamente 24 horas com essa pessoa, certo? Então nós temos um parente dentro da minha casa que ele está absolutamente imerso diante das notícias, ele está absolutamente desesperado, ele não sabe lidar com as coisas bem, e enfim, vamos lá. Primeiro ponto: a virtude é uma disposição interna para querer ser bom. Então, isolar esse outro não é uma opção. Não pode ser uma opção. Não adianta eu olhar essa pessoa e só porque ela está imersa num movimento de causa ali, eu não posso simplesmente falar: quer saber? Eu vou te excluir porque você não entendeu o que tem que ser feito, então você não presta. Até porque essa pessoa pode ser tua mãe, essa pessoa pode ser o teu pai, essa pessoa pode ser o marido de alguém, pode ser a esposa. É uma pessoa importante, é uma pessoa que a gente tem um dever com ela, certo? Então vamos lá. Eu tenho que tentar encontrar meios criativos para substituir os meios nocivos que essa pessoa está fazendo. Só que não adianta, muitas das vezes, a gente sentar no sofá com essa pessoa e ser completamente racional com ela. Entende? No sentido, olha só, o que está acontecendo é o seguinte: temos aqui o Covid, só que a situação é assim, assim, assado, e seria muito interessante que você entendesse que não é assim que funciona, etc, etc, etc. Não vai funcionar sempre assim. Então, se aquela pessoa tá. Olha a ideia do sangue aí, né? Que eu falei sangue, suor e lágrimas, né? De sofrer pelo que vale a pena sofrer. Você vai ter que saber sofrer para ajudar. Vamos pegar a ideia da mãe, tá? Para ajudar a tua mãe a sair desse caos neurótico, certo? Então, você vai ter que planejar. Mãe, vamos fazer o seguinte: de manhã, vamos dar um exemplo. Vamos fazer um exercício aqui na varanda comigo? De repente, o horário dela assistir o jornal é de manhã, certo? Então você matou. Porque o que nós temos que pegar? A dinâmica que ela está vivendo já virou um hábito. Então ela nem pensa, ela já senta e já assiste as coisas. Então o que a gente vai criar? A gente vai substituir um hábito ruim dela e vai colocando um hábito melhor. Até um momento que ela vai poder perceber a qualidade de vida que ela está tendo. Não adianta você prometer algo para ela: olha, faça isso que vai dar certo, só que ela só tem desespero dentro dela. Ela vai falar: não dá, não tem como, já era, acabou as coisas, certo? Então, eu vou ter que saber os horários que ela vai buscar as coisas. E nesse momento, eu vou, tô com um filme aqui, pô, vem cá assistir um negócio. Mãe, tipo, tô com uma leitura aqui, vem cá ouvir um negócio que eu tenho que ler para você, porque eu pensei em você na hora. Eu entendo, meus amigos, que quando a gente lida com pessoas adultas, a gente tende
a achar que a gente tem que conversar de modo adulto com eles. Eu sei que em alguns momentos a gente tem que conversar de modo adulto mesmo, mas tem hora que a gente vai ter que tratar como se fosse uma criança. Sabe quando você tem que fazer uma criança comer verdura? Ela não quer comer? O que você faz? Você bate a verdura dentro do feijão, não é isso? Ela comeu já metade do alface, ela nem percebeu. Então é nessa dinâmica. Então, ok, minha mãe tá ali, ela vai assistir tal coisa. Não, mãe, vem cá, vem, deixa eu conversar com você sobre uma coisa. Então, eu tenho que achar soluções criativas para tirar ela desse momento. Entende? Então, vamos assistir um filme comigo aqui. É óbvio, né, meus amigos, que o filme não pode ser, sei lá, a pandemia, né? Tem que ser um filme, pelo amor de Deus, né? Um filme mais saudável, né? Um filme que versa sobre a esperança, versa sobre, né, uma grandeza ali de caráter, enfim, nesse sentido, tá? Enfim, não sei se ficou claro, se você quer que eu fale mais alguma coisa. Ficou certo? Tudo certo. Obrigado, viu? Padre, puedes hacerte tu pregunta hasta que él nos diga basta. Muito bem. Boa noite, Rafael. Um prazer. Muito boa aula. Muito boa. Sua benção. Deus abençoe. Então, se fala muito hoje em dia da questão da formação do imaginário moral. Certo. E que a formação me parece uma ideia interessante. Não encontro na psicologia tomista, salvo alguma questão da questão da formação da memória e Uhum. então parece que a memória é como a memória é o equivalente da ideia do imaginário moral. Me parece que a Certo. ideia do imaginário moral é uma coisa muito interessante, porque meditando na minha própria experiência e também na experiência na formação de religiosos jovens, como a literatura e a liturgia boa, bem celebrada, sobretudo, forma esse conjunto de imagens morais que Sim. depois serve como referência para a conduta. Então, tem relação ao imaginário moral? Ou seja, há alguma forma de explicar o imaginário moral desde a psicologia tomista? Eu vejo essa dimensão da memória, que ela está ligada à virtude da prudência, como uma conselheira, certo? Eu tenho uma experiência do passado, onde essa memória vem até mim, no momento presente, me lembrando de algo. Ao meu ver, eu concordo plenamente com o senhor que a dinâmica do imaginário, é o que eu costumo falar, quando eu vejo algumas, não vou falar que são falhas, tá? Mas quando eu vejo algumas questões assim, poxa, essa questão do imaginário moral, parece que a psicologia atomista ela não entrou muito nessa fala, ela não quer falar muito sobre isso. Eu, particularmente, o que eu faço? Eu vou, através da literatura, certo? Identificando na literatura os exemplos morais, as virtudes, etc, etc, etc. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar a ideia da liturgia. Quando você pega uma liturgia bem celebrada, onde tudo é muito bonito, onde tudo é muito preservado, certo? Aquilo dali me alimenta na memória, certo? Porque eu lembro da coisa boa, do bem, da ordem acontecendo, da liturgia. Ao mesmo tempo, aquilo alimenta a minha imaginação no sentido de eu ir andando, no sentido de imaginar, né? De eu ir imaginando coisas na frente que tem uma ligação com aquilo que eu experimentei, certo? Então, se a gente pegar a ideia da literatura, vamos pegar uma ideia, sei lá, vamos pegar o Padre Brown, do Chesterton, ok? Você vê naquele personagem várias questões ordenadas, usando o termo da palestra aqui, né? A ordem, a virtude, a busca pela verdade, etc, etc, etc. Então, eu tenho que ter acesso a isso ao ponto de que eu não vou ter todas as experiências da face da Terra. Então, a literatura me ajuda a, de uma certa forma, vivenciar uma experiência. Ampliar, exatamente. Não é à toa que amanhã vai começar o meu curso que não é só para psicólogos, mas o meu curso da Psicologia das Virtudes, que eu vou falar da importância da literatura para os psicólogos. O psicólogo tem que ler literatura. Porque ali ele vai ler um livro X, opa, aqui eu vejo um exemplo do egoísmo, aqui eu vejo o exemplo da soberba, etc, etc, etc. Então, se a gente pode trazer uma ideia de uma ampliação do imaginário moral
de alguém dentro de uma perspectiva da psicologia tomista vai ser o seguinte: eu vou ter que pegar toda a literatura e julgá-la, não ao meu interesse, mas julgá-la com a reta ordem, julgá-la com as virtudes. Por isso que uma literatura onde conta a história de um homem mau vai ser pedagógico pra gente. Porque ali vai me ensinar o que eu não devo ser. Certo? E aí, óbvio que aquilo ali vai nos alimentar. Óbvio que aquilo ali vai nos levar para uma ampliação. Inclusive, eu trabalho isso com alguns pacientes. Eu tenho um paciente que está lendo, né, um livro X, que ele... Rafael, eu era exatamente isso aqui. Aí eu até brinco com ele e falo assim, não vai me largar para ficar lendo o livro, entende? Então, assim, a literatura é fundamental para o ser humano. Por isso que essa pobreza de imaginário, nessa situação de Covid, deixa a pessoa mais desesperada ainda, porque ela não consegue conceber uma realidade futura que seja boa. Até porque nós somos uma geração, e qual foi o problema que a gente pegou? Eu vou fazer 30 anos, né? 30 anos, qual o problema que nós tivemos 30 anos atrás, para cá? Nada. Bobo. Qualquer coisa foi boba. Ah, o 11 de setembro é uma coisa marcante? É uma coisa marcante. Mas pra gente daqui, América do Sul, o que isso interferiu de talvez um americano? Ok, tudo bem, os Estados Unidos foi atacado. Mas aqui para nós, nada. Mas se a gente pega o nosso bisavô ou o nosso avô, Primeira Guerra Mundial, né? Segunda. Entende? Então, assim, a gente tem que entender que a gente precisa ampliar, porque senão é isso. Ah, tropecei no chão, meu Deus, não sei o que fazer. Como assim você não sabe o que fazer? Porque qualquer dor vira dor de cruz, né? Esse é o problema. E não é qualquer dor. Então, assim, não sei se eu consegui respondê-lo de uma forma completa, mas a ideia é que, assim, não tem como descartar essa ideia da literatura, né? E o senhor usou de uma forma muito boa a própria ideia da liturgia, que é uma aula, né? Isso aí, para quem não participou, quando você assiste uma missa bem celebrada, você quase faz assim, você respira, entende? Ok, vamos, entende? Agora sim, isso aqui vai acontecer da forma que é, entende? E isso é muito bom para nós. Porque a gente não é. Porque senão a gente se alimenta, né? O nosso imaginário fica todo corrompido, né? Daquilo que era bom e está distorcido. Entende? E é claro que a literatura, eu posso ler uma literatura que seja de um homem perverso. Mas uma liturgia, não é bom que eu acompanhe uma liturgia perversa. Entende? Uma literatura, ok, mas uma liturgia não, ela tem que ser brilhante, né? Tem que brilhar mesmo, de fato. Enfim, é isso. A liturgia tem que ser a antessala do céu. Obrigado. Exatamente. Obrigado, muito obrigado, muito bom. Vieder, ¿tenés alguna pregunta? Sí, tengo. Muito boa noite. Boa noite. A palestra foi ótima, muito ótima. Eu queria perguntar uma coisa bem lá do começo. Uhum. A filosofia e a psicologia moderna tem um problema aqui que o Tomás de Aquino não tinha, que era a diferenciação entre a mente e o corpo. E é o problema moderno, né? Que você fala que como se fosse que a gente tem um fantasma dentro, ou a gente é uma máquina, tem uma visão bem materialista do fenômeno da mente. Certo. Não que Tomás de Aquino fala sobre a alma e o corpo, essa dualidade, né? E, o que você acha que ocorreu esse desaprendizado de Tomás de Aquino na modernidade? Perfeito. Essa pergunta é muito boa. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu estava na faculdade, quando eu cheguei no 5º período, eu falei assim, não dá mais para fazer psicologia. Eu falei, vou largar isso aqui. Porque eu conheci Santo Tomás ali no 5º período, mas antes eu não conhecia. E aí eu fui até um sacerdote. E eu cheguei para ele e falei, padre, por favor, eu vou parar, né? Só estou avisando ao senhor, eu era dirigido por ele. E ele falou, vai parar não. Vai parar não. Eu falei, como não? Aí ele falou do Victor Frankl. E aí eu li um dos livros do Victor Frankl na época.
E eu falei, não, mas eu queria algo a mais, não é o Frankl ainda. O Frankl é muito bom, a vida do Frankl é impressionante. Aí ele falou de Santo Tomás. Aí eu descobri Santo Tomás. E aí eu falei, não, agora eu vou falar de Santo Tomás dentro da minha faculdade. A minha monografia vai ser sobre Santo Tomás. E ponto final. Né? Inclusive foi, né? Eu tô num processo aí de corrigi-la de uma certa forma para, enfim, lançar como e-book. Não sei no que eu vou fazer com ela. Resumindo, a minha monografia foi Psicologia Tomista, uma breve apresentação. Certo? No final da minha monografia, até consegui colocar uma entrevista com o professor Ativaria, enfim. E aí, eu fui escolher a banca. Eu vou chegar aonde você está me perguntando. Quando eu fui escolher a banca, o meu professor, ele era um heideggeriano, o meu orientador era um heideggeriano, certo? Só que como ele tinha passado pela filosofia, ele aceitou que eu pudesse falar ali de Santo Tomás. Não foi nem ele foi meu orientador, mas ele não me orientou na prática. Quem me orientou foi um professor, não sei se vocês conhecem, um tomista aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, que é o professor Sidney Silveira, né? Quem me orientou naquele... Conhece, né? O padre conhece. Então, assim, ele foi o cara que me orientou, foi ele um dos caras que me salvou de não desistir da faculdade também. Ele que me apresentou... exatamente, exatamente. Cadê? Os meus estão aqui em algum lugar. Que incrível o trabalho que ele está fazendo. E, assim, eu não posso falar mais, mas vai vir coisa muito boa. E conversei com ele na terça passada. Vai vir coisa muito boa. Mas voltando aqui. E aí, o heideggeriano estava lá, era meu orientador. Aí eu escolhi uma rogeriana, que era uma professora conhecida, e que um rogeriano é um humanista muito relativista, certo? Muito, muito, muito. E eu quis colocar na minha banca um psicanalista. Por quê? Porque eu queria que ele criticasse o meu trabalho. Porque qual era a minha ideia? Ele ia me criticar, de alguma forma eu ia dar uma resposta a ele. Beleza. Foi lá, apresentei a monografia, e aí a rogeriana, como uma boa relativista, ela usou do relativismo para mim também. Ela foi e falou assim, Rafael, já que a verdade é relativa, o que você está falando também é verdade. Olha que frase que ela usou pro meu trabalho. Serviu para mim, né? Passei nessa, mas tudo bem. E aí o orientador, não lembro exatamente o que ele falou, mas aí veio o psicanalista. Aí vem, o que ele falou é a resposta pro que você perguntou para mim. Ele chegou para mim e falou, Rafael, o que você está falando, metafísica, virtude, verdade. Quando ele foi falando isso, eu falei, opa, esse cara, ele entende mais ou menos da coisa, né? Pelo menos os termos ele conhece. Verdade, virtude, metafísica, a psicologia é o que é hoje porque se afastou de tudo isso que você está falando. Eu não sei se ele quis falar isso para mim como uma qualidade da psicologia contemporânea, entende? Mas para mim ele me deu tudo que eu queria na face da Terra. Um professor, um psicanalista falando de que eu estou falando de verdade, de virtude, né, de ordem das coisas. Ele falou, a psicologia é o que é hoje, ela se afastou. Assim, eu acho que é um plano muito complexo a gente entender perfeitamente. Mas se a gente pegar, por exemplo, Revolução Francesa, onde distorce a ideia de liberdade, onde a liberdade ganha um valor muito acima, né? À toa que, se você pegar as linhas humanistas, basicamente, a psicologia humanista, ela preza a liberdade acima de qualquer coisa, entende? Qualquer uma, seja a rogeriana, seja o existencialismo, seja a gestalt terapia, o valor máximo do homem é a liberdade. Então, o que eles fizeram? Eles, de alguma forma, começaram eu posso falar que é como se eles fossem crianças tendo raiva de alguém mais sábio, entende? Eles tiveram raiva, porque essa raiva nasce da inveja, entende? Porque se a gente pegar a estrutura de Santo Tomás, desculpa, a estrutura de Santo Tomás é muito bem estruturado, entende? Ele não é um filósofo maluco. Como você vai ler um filósofo moderno, é uma maluquice que você começa a ler. E não é porque você tem preconceito, não, mas é porque você não entende o que ele está querendo dizer. Entende? Então, quando você vai ler Tomás, vamos pegar uns caras mais recentes, que para mim é incrível. São João da Cruz. É uma ordem na escrita. Inclusive, não sei se vocês conhecem essa frase, o padre Inácio Andereggen, que é um padre argentino, mestre do Ativaria, pergunta para ele assim, o que é psicologia profunda, né? E ele fala, Freud não é psicologia profunda. Psicologia profunda é São João da Cruz. Olha que frase, né? Olha que frase. Então, assim, e vale lembrar, né? São João da Cruz é um dos doutores que, depois de Santo Tomás, que mais falaram de Aristóteles, né? Então, se ele cita muito essa perspectiva. Então,
É como se a filosofia contemporânea, de uma certa forma, ela negasse a verdade para construir sua própria verdade. E aí ela vai construindo um castelo de areia. E é esse o ponto. Por isso que muitos psicólogos chegam desesperados. Porque chega uma hora que a teoria dele trava. Por quê? Porque a minha só quer o inconsciente, a minha só quer o comportamento, a minha só quer o aqui e agora, a minha só quer a existência. E quem que vai pegar tudo? Porque o homem é uma pizza que a gente vai fatiando? Quem que a gente vai pegar tudo? Porque a gente precisa pegar o homem inteiro. Se a gente não pegar o homem inteiro, cadê o resto? Cadê o que vai sobrar dele? Então, a gente pega o homem inteiro porque a gente precisa dele inteiro. Por isso que a presença de um homem ordenado, a presença dele é uma presença inteira. Ele não falou assim, não, deixei ali o outro em casa. Não, eu tô aqui inteiro. É um homem integral. Então, ao meu ver, nasce, por exemplo, não sei para quem leu, né? Se você ler Foucault, eu sei que, tipo, não tô desejando mal a vocês não, tá? Mas se vocês lerem Foucault, tá? Ele tem tanto um ódio, no escrito dele tem tanto um ódio sobre, sobre Aristóteles, sobre a filosofia grega, ele tem tanto ódio daquilo que ele não está buscando a verdade. Eu acho que grande parte da diferença das coisas é isso. Ou eu busco a verdade, ou eu monto uma mentira. Isso é uma frase boa para colocar em caminhão, inclusive. Né? Quando eu não busco a verdade, por exemplo, quando Santo Tomás traz Aristóteles, ele não está trazendo Aristóteles porque ele sonhou com Aristóteles e achou ele bonitinho, falou assim, vamos botar ele aqui. Não, ele leu Aristóteles, estudou e falou, cara, isso aqui é uma verdade. Ao contrário dos modernos que fazem assim, Aristóteles, verdade? Verdade não é o que esses caras falaram, verdade é isso aqui que eu vou começar a falar a partir de agora. E aí é um problema. Então, o século XX, né? Inclusive o livro que o padre... Ah, tá aqui o livro. Tá aqui. O livro que o padre mostrou, que é aqui, ó, de Aristóteles a Freud, é um livro essencial para a gente entender essa dinâmica da psicologia. E o Echevarria escreve, aqui é uma tradução, mas aqui o Echevarria escreve de uma forma brilhante, fácil de entender. Por que que as coisas saíram tanto do eixo assim? Porque no final das contas, foram abandonando a verdade. Certo? Então, a meu ver, é isso. Eu não mais aceito a verdade. Eu não mais me adequo à verdade. Eu quero criar. Que eu lembro é Nietzsche que falava, né? Eu não posso acreditar em Deus, porque se Deus existisse, eu não iria suportar não ser um. Né? Então, assim, é como se isso baseasse, de uma certa forma, os pensadores modernos. Eu estou aqui para criar a realidade. Eu não estou aqui para me adaptar à realidade e saber crescer dentro dela. Aí vira um problema. Por isso que se você for numa aula de psicologia, é tanta opção de linha, e essas linhas todas vão desaguar em lugares diferentes. E se você falar, aqui é preto ou branco, aí numa vai ser branco, na outra vai ser preto, na outra vai ser amarelo, na outra vai ser azul. E aí? E onde está a verdade? Qual é a cor, afinal? Entende? Então, eu acho que é essa dimensão soberba da coisa, que nasce de uma inveja de tempos atrás, porque eu acho que vocês concordam comigo. Você tem um bom coração, né, um bom senso para estudar, ao ler Santo Tomás, ao ler uma psicologia tomista, não é possível que você vai olhar para aquilo dali e vai falar assim, não dá, entende? Se você tiver um bom senso para estudar, quando você tiver contato com essa literatura, você pode até não seguir essa linha, aí é uma questão individual, mas você vai reconhecer uma ordem que está acontecendo ali. Não sei se eu respondi completamente, fui avançando aqui, mas a ideia é essa. Eles abandonaram pilares, entende? E tem pilares que não dá para mexer, porque preserva a ordem no homem, preserva uma movimentação saudável. Então, quando a gente bate nos pilares, derruba os pilares, sabe lá Deus o que, que vai sobrar, né? Sabe lá Deus o que o homem vai virar, né? E isso é um problema, certo? Bom, agora quero fazer uma pergunta, né, em relação a tudo que Uhum, foi falado sobre essa sociedade egoísta, que é o que a gente está vivendo agora, uhum, e é uma coisa que eu tenho também abordado, de certa forma, nas publicações ou alguns uhum, diálogos que eu tive, que isso é gerado, talvez manifestado também, usando recursos linguísticos
e trocando alguns termos. O vocabulário em si já foi mudado para tirar Deus do centro e colocar o ser humano. Então, a gente está Sim. vivendo uma sociedade egocêntrica. Então, se Uhum. tira a palavra misericórdia e piedade, que faz Uhum. alusão a você se doar ao próximo, se entregar ao próximo, porque Deus o ama, é uma criatura de Deus, pela palavra empatia. É eu me colocar no sapato do outro porque eu sou uma pessoa melhor que ela. Eu sou uma pessoa melhor que ela e por isso eu tenho empatia por ela. Uhum. Que palavrinha, né? Ou Empatia, uma palavrinha. Mas tudo é uma bem. palavra que eu evito usar enquanto é Mas tudo bem. forma, Ok. justamente, para não Uhum. viciar essa linguagem de falar, eu sou uma pessoa Certo. muito empática, ou tente ser uma pessoa empática. Não, tente ter misericórdia, tente ter piedade pelo outro. Por Uhum. quê? Não porque você é boa, mas porque Deus quer que você faça isso. Deus Sim. quer que você tenha essa postura. Ou até mesmo o termo tóxico. Uma palavra Ah, tão essa forte também é para outra. você afastar justamente as pessoas que estão do teu lado. Afaste toda pessoa tóxica. Então, ao analisar a própria existência, você é uma pessoa tóxica e tem que viver isolada de todo o resto, porque se Uhum. você se contamina, você contamina os outros também. Sim. Então, esses são termos que eu, pelo menos, evito Sim. ao máximo. Talvez escape por estar escutando, às Uhum. vezes. Só que como, então, nós estamos em um ambiente um pouco mais, vamos dizer, educado nesse sentido, de Ok. buscar as virtudes, ou pelo menos escapar dos vícios, né? Estar na Uhum. estaca zero de evitar os vícios e Certo. caminhar para as virtudes. Mas então, como espalhar ou contaminar, de certa forma, as pessoas que estão ao nosso redor, que é diferente você fazer isso com uma pessoa próxima, uma mãe, um irmão, um pai, Sim. mas as pessoas que estão com contato indireto com você, Uhum. você espalhar, do mesmo jeito que fizeram, espalhando esses termos de empatia, tóxico, Uhum. e a gente entende, como fazer a contra-revolução, o contrário Sim. disso. Sim. Primeiro eu vou pensar na ideia de consultório, ok? E aí eu uso uma frase que eu lembre agora da psicóloga, eu acho que ela é argentina, Zelmira Seligman, que ela fala que o psicólogo deve ser o porta-voz da ordem. Eu sei que se falar isso dentro das faculdades, você tem que falar isso aí correndo, não é isso? Porque se não há uma verdade, não há ordem, né? Então, beleza. Quando eu falo eu falo para os meus pacientes da ideia de uma psicorreeducação, certo? E essa psicorreeducação passa por trazer definições saudáveis de termos que a gente usa normalmente na vida, certo? Então, eu sei que falar de felicidade, as pessoas podem entrelaçá-la com uma movimentação ruim, como eu comentei agora há pouco. Então, eu trago uma definição saudável para ela meditar. Esse é um ponto importante. A minha fala é um convite. Esse é um ponto importante. Assim como a revolução acontece com convite, a contra-revolução também acontece com convite. Então, sabe essa palavra aí, né? Pessoas tóxicas? Então, olha só, se a gente pegar a palavra certa, isso aqui, é claro, a gente vai ter que achar uma oportunidade de falar, né? Para que pelo menos o outro esteja nos ouvindo. Mas assim, eu vou falar algo, mostrar para ele que esse termo é um pouco equivocado, e aquilo ali é um convite para ele. Porque ele tem uma liberdade para aceitar ou não. E é aí que gera um pouco a frustração de muitos que querem falar. Porque as pessoas acham que elas só. Eu tenho que falar para alguém ouvir. Só que a gente tem que entender que a gente vai falar para pessoas que não querem ouvir. E a gente vai ter que aceitar isso. Porque falar para quem quer ouvir é muito mais fácil. Entende? É muito mais fácil. Então eu tenho que aproveitar o momento. Olha o jogo de xadrez aí voltando, o tabuleiro de xadrez, certo? Então eu olho exatamente como está à disposição. E eu acho que essa definição de termos passa. Tá? Às vezes é difícil também, até com as pessoas da nossa família, né? Porque já estão acostumadas a usar determinado termo, né? E quando eu achar que eu tenho uma oportunidade, eu tenho que ir lá e comentar. Eu vou ter que ir lá e falar assim, olha, essa coisa chamada egoísmo, o egoísmo não é bom, não. Ah, mas cuidar de mim é o mal? Não, cuidar de você não é egoísmo, entende? Então, a gente vai ter que trazer isso, uma dimensão de convite, que ele pode não aceitar agora, que ele pode pensar e nunca mais falar com a gente desse assunto. Então, às vezes, a nossa vontade de falar
esconde muito mais uma vontade de receber um bom feedback, entende? Então, sabe aquela ideia? Dar e não esperar nada em troca? É essa dimensão. Se eu tenho oportunidade de falar, eu vou falar. Mas eu não estou ali necessariamente para receber algo em troca. Se receber, que bom. Se não receber, eu tentei fazer minha parte da melhor forma possível. Para isso, então, eu tenho que me autoavaliar. Para saber se minha fala sai de um modo saudável, se minha fala está saindo num tom melhor para ouvir, se eu estou usando palavras que podem remeter a uma diminuição do outro. Porque aí eu tenho que totalmente adequar a minha dimensão de fala para isso. Entende? Então, esse é um ponto muito importante. Então, quando fala empatia, né, uma palavra, para mim, a palavra é feia. Mas quando você fala assim, vamos falar de uma psicologia da misericórdia, pô, isso tem poder. Né? Eu falo que uma pessoa saudável é uma pessoa mortificante. As pessoas, sei lá, o que elas sabem de mortificação? Elas não ouvem essa palavra há muito tempo e vão olhar com o nariz meio torto. Mas o que eu faço? Eu quero um convite de você me ouvir falar sobre mortificação durante meia hora. Eu quero um convite para você ler o meu texto. Entende? Porque ali eu vou dar uma oportunidade. Quer dizer que se ele me ouvir em meia hora ou ele ler meu texto, ele vai mudar? Entende? Mas eu estou fazendo um convite. A vida, se a gente parar para pensar, é sempre um convite. Entende? É sempre um convite. Quando eu estou com meu paciente, eu convido ele a uma vida. Quando eu estou com uma pessoa na rua e quero tratá-la bem, eu estou convidando ela a experimentar o que é uma educação. Quando eu tenho respeito aos meus pais, eu estou convidando a que essa paz, a esse respeito, fique dentro do meu ambiente, entende? Só que como a minha relação não depende só de mim, depende muito da adesão do outro. E às vezes, cabe até um processo de humildade para nós, que às vezes eu não sou a pessoa que vou falar. Não porque eu não quero, porque a minha pessoa já não funciona, a pessoa já não vai com a minha cara. Eu não sei porquê, mas ela não vai. Então, eu tenho, poxa, eu já vi que comigo não funciona. João, você pode ir fazer para mim? Às vezes com você funciona. Então, para que a gente consiga reeducar as pessoas, o primeiro lugar que a gente tem que sair é do protagonismo. Entende? O primeiro lugar de todos. Se eu tenho uma ideia de protagonismo nesse sentido, eu já não quero educar, eu só quero ganhar os aplausos. Entende? Então é uma autoavaliação firme diante de si, diante de como se faz, diante de como se fala, certo? Perceber que a tua fala é sempre um convite, então você vai ter que falar com a pessoa trazendo ela. Eu posso, e não é que trazendo assim, se eu fosse você, estudava mais. Não. E aí você não tá, isso não é um convite, pô. Aí você está categoricamente afirmando que ela não sabe. E ninguém gosta de ser criticado. Entende? E, de novo, a minha finalidade é um convite. Então, putz, tem um livro aqui, pô, olha, lê isso aqui comigo, entende? Você está participando com ele. Você não está fazendo essa movimentação de olhar ele de cima a baixo, entende? Você está mais ou menos na mesma altura dele. Por isso que o convite é aceito. Porque você pega ele na mão e ele olha para o teu olho. Entende? Quando eu estou muito distante, isso fica difícil. Entende? É igual quando, por exemplo, meu Instagram não é um Instagram grande, então eu respondo todo mundo. Tem pessoas que quando eu respondo, falam assim, meu Deus, o Rafael me respondeu. Entende? Lógico que isso é muito mais legal do que eu mandar, não, que você está falando com a secretária do Rafael. Entende? Não, você está falando diretamente com o Rafael. E eu estou gravando áudio para você. Inclusive, eu costumo gravar áudio. A Leda sabe disso. Ah, tal, 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 tal. Pum, áudio nela. Entende? Eu nem escrevo, eu mando um áudio para ela. Então, assim, é um convite que precisa muito dessa autoeducação para que a gente convide o outro a se educar, entende? É uma tarefa que não é matemática, entende? Não é matemática, não tem como. Porque, como eu falei, às vezes alguém não vai com a minha cara, e aí? Eu falei, isso, então acho que minha palestra não vai funcionar muito para você, já que você não vai com a minha cara. Ou, de repente, não vai com a sua cara, e aí? Pô, mas que bom que eu tenho outro psicólogo, que bom que eu tenho uma outra pessoa que pode falar com você. Porque isso, sim, é o contar. De novo, eu não quero ser o protagonista. Entende? Eu sou o meio, eu não sou o fim das coisas, entende? Eu não sou a verdade. Eu sou um meio que quer contribuir para que as pessoas conheçam algo, entende? Então esse é um ponto importante, certo? Claríssimo, professor. Oi. Já são quase 2 horas desde o momento que nós começamos. A aula foi muito boa. Eu queria lhe falar que eu entrei em contato com o professor Echevarria.
ele não Uhum, podia participar do nosso seminário por falta de tempo, o mesmo com o professor Sidney. Aqui tem várias gente que conhece ele pessoalmente, e uhum, cheguei ao senhor justamente por seu trabalho, que é similar aos dois mestres, e é a corrente que nós, se eu posso chamar de corrente, que nós queremos aos nossos estudantes de psicologia, que eles conheçam, uhum. fazer conhecer aos nossos estudantes, e fora da psicologia também, em outras disciplinas que nós temos. Muito obrigado por seu tempo para a Liga Patriótica Universitária do Paraguai, e nós estamos à disposição para fazer conhecer seu trabalho também aqui no Paraguai. Eu agradeço pelo convite, né, a presença de cada um, né? Estou conhecendo todos vocês aqui e fico muito grato pela atenção, eu fico muito grato pelas perguntas, né, muito grato pelas risadas também aqui, né? Eu acho que sempre dá para a gente aprender ali de uma forma leve. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Eu sei que de vez, para quem está tendo contato pela primeira vez, pode ser muita coisa, mas o que eu estou fazendo com vocês é o seguinte, é um convite, entende? Eu estou convidando vocês, né, para conhecer mais, para buscar mais essas coisas, né? Obviamente, eu fico à disposição de vocês. Espero que vocês consigam também ter uma palestra com o professor Sidney, com o professor Etchevarria, porque vai ser de uma riqueza absurda. Conte comigo. Vocês todos sabem onde me encontrar, né? O meu trabalho ele está absolutamente centrado hoje no meu Instagram. Eu coloco texto lá todo dia, de segunda a sexta tem texto lá. De vez em quando faço mais lives, enfim. Estou tentando me manter o máximo possível em contato com vocês. Né? E como eu sempre falo, né? Você até falou, é a linha que nós queremos que os psicólogos conheçam, não só os psicólogos. Isso, exatamente. Como eu sempre falo, né? O meu trabalho não é só para psicólogos. O meu trabalho é para seres humanos. Então, tudo que eu faço, eu quero fazer para minha avó entender o que eu estou escrevendo. Se ela entender o que está escrevendo, ou se ela não entender alguma coisa, eu vou explicar para ela. Porque eu quero que todo mundo consiga entender o máximo possível dessa dinâmica. Então, fica o meu agradecimento, né? Foi um prazer enorme, foi uma conversa muito agradável. E, obviamente, qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Então, Deus abençoe todo mundo aí. Estamos juntos. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Boa Boa noite, noite. obrigado. Valeu, tchau, tchau. Chao, chao. Bueno, muchas gracias a todos. Edgar, si me escuchas, puedes cerrar, por favor, nuestro seminario de 3 semanas. Edgar, Hola, ¿me escuchas ahora? sí. Bien, como dijo Leda, estamos cerrando hoy nuestro seminario, ¿verdad? En este tiempo de COVID, ¿verdad? Tengo algunas ideas, así que para asustarle a Leda, pero vamos a dejar para después. Les agradezco mucho a todos. Para eso no te fuiste a Hernando Arias, vos. Les agradezco mucho la conexión, ¿verdad? Y bueno, también me pidieron en ¿Qué este tenés contra momento. Hernandarias? ¿Qué tenés contra Hernandarias? Déjele al presidente hablar. A él nomás yo le di la palabra. Viste, bien, Leda, ahí me pidieron a mí que vos salgas afuera de tu casa, me dijeron. Ahora. Son cara dura ustedes, ¿verdad? Yo me mudé para que nadie conozca dónde yo estoy. Salí porque Mabel se está congelando y le puede llevar a la policía. Mabel, ¿dónde estás, Mabel? Salí afuera, salí afuera. Va a tirar una piedra por tu vidrio. No va a llegar porque está lejísimo del portón la casa. Bueno, Edgar, Ay, si mal querés, ladrón. si querés Tenés que correr, cerrar, entonces le da. si querés cerrar, Bueno. por favor, voy a ¿Viste? finalizar esta transmisión. Hola, Mabel. Ok, Hola, ¿viste? Está estamos frente a tu casa. enfrente. Bien, Bueno, ahí- entonces, bueno, quiero agradecerle también, obviamente, muy particularmente a Leda, ¿verdad? Por la organización del seminario.
a Guillermo y a las personas que hicieron posible esto, a Pedro, ¿verdad? Hoy no le he visto conectado, al padre, a los que dieron las charlas, a los que estuvieron conectados. Les agradezco mucho, mucho, mucho realmente la predisposición de participarse y de formar. Fue realmente un cañonazo de informaciones, ¿verdad? La muestra fue la de la doctora Chinda nomás ayer, entonces yo siempre digo que sirve para saber que tenemos muchísimo todavía por estudiar y por saber. Entonces, ahí tenemos por lo menos cuando tenemos el mapa o parte del mapa podemos empezar por lo menos a buscar el tesoro. Bueno, y como dije, agradecerle de manera especial a Lea. Mañana es el Día de las Madres, ¿verdad? Y entonces, como siempre dicen acá en el grupo, ella es como la matriz acá. Ya llegó junto a vos. Ok, bien, bien, bien. Sí, la verdad que todo, Edgar, sí, ya llegamos. ok. A verles. No sé cómo iniciar mi video. El momento. Acento, Mabel. Ay, lo siento. Vamos a arreglarle. Hola. ¿Le pueden ver? Sí, le vemos. Se ve. Pero Ahí no, está. pero no le vemos feliz. También la hermana Claudia. Una imagen, ¿verdad? Ah, ¿qué será que quiso decir? ¿Que falta rezar? No. Bueno, es un pequeño detalle que te hacemos de la liga. Por todo el esfuerzo que hiciste con nosotras, por darnos una excelente formación, por ser nuestra mamá en todo este tiempo de la cuarentena. Gracias. Gracias a todos. Muy linda la imagen, muy linda la foto. Faltaba el acento, pero está bien. Pasó Bien, por bien. corrección, perdón. Está bien. Chore Guillermo será bien. Seguramente fui yo. Qué pelada, qué Es pelada. verdad, Sí. Guillermo. Un acento, Dios mío, un acento. ¿Yo? Pero esta vez me defiendo. Esta vez me defiendo. Yo no escribí nada. Pasó por la corrección de Guille, pero no me dijo nada. No, Negativo. Ningún texto me debieron. aplazados todos. La Liga Patriótica, También pasó por el grupo de directores. la Liga Patriótica Ay, se no sé cómo aprecia se de ser cambia. los doctores de la gramática de la lengua española. No les falta un acento, chica. No puede ser. Desastre. No sé cómo se cambia. No se imprimió nomás, padre. Ahí está. Ahí. Vámonos. Ahí. Ya está. Bien. Bueno. Bueno, Cambio. les agradezco Bueno, a todos. listo. Hoy hubo mucha dificultad también para conectarse, por eso seguramente que muchos se desconectaron. Bueno, es todo. Mabel, espero que no te agarre la policía porque no tenemos plata en el fondo. Entonces, andate a tu casa, ¿verdad? Me Feliz Día de voy, la me Madre. congelo. Feliz Día de la Madre para Leda y bueno, creo que Lili, abogado, también es la otra mamá de la liga ahora, ¿verdad? Que hace poco nació su beba. Bueno, entonces les dejo y vamos a quedar pendientes ahí de otro círculo de formación, de otras charlas, ¿está bien? Gracias también a los que se conectaron, que son a los invitados. Muchísimas gracias por difundir nuestro trabajo y por participar. Gracias a todos. Gracias, chicos, por el regalo y por la sorpresa. Muchas gracias. Bueno, lo he hecho ya está. Ahora sí, podemos tomar cerveza si querés. Chao. ¿Te están escuchando? Andate a tu casa. Estudian Mabel. mucho. Mabel, si podés dejar conectado tu teléfono, así sabemos si te agarran o no. Sí. Dale. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, gente. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Ya, ahí. No.